A mensagem se encontra no livro do profeta Jonas, no capítulo 1. Eu estarei lendo do primeiro versículo até o versículo 6. E a palavra nos diz assim: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir de diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois, a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, de diante da face do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento, e fez-se no mar uma grande tempestade, e o navio estava para quebrar-se. Então temeram os marinheiros, e chegava a cada um ao seu Deus, e clamava a cada um ao seu Deus, e lançavam no mar as fazendas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu aos lugares do porão, e se deitou, e dormia um profundo sono. E o mestre do navio chegou-se a ele e disse-lhe: Que tens, dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. O profeta Jonas é um profeta bastante conhecido por todos os cristãos no mundo. É o chamado profeta fujão. Um profeta que resolveu desobedecer, resolveu fugir da sua chamada, da sua obrigação, da sua missão, daquilo que Deus propôs para a sua vida. Jonas, na qualidade de profeta, ele possuía intimidade com Deus. Jonas, na qualidade de profeta, ele possuía experiências com Deus. E agora vemos este profeta negligenciando a sua chamada. Quando olhamos para o profeta Jonas, nós temos o retrato, o perfil de muitos cristãos dos nossos tempos, dos nossos dias, que estão simplesmente negligenciando a sua chamada, negligenciando o seu ofício, negligenciando o seu perfil como igreja, e estão simplesmente fugindo da chamada, fugindo da promessa, fugindo da responsabilidade diante de Deus. A Bíblia diz que para fugir da sua responsabilidade, Jonas seguiu por outro caminho. Para fugir da sua responsabilidade, Jonas pagou o preço de uma passagem que ia para outro lugar. Para fugir da sua responsabilidade, Jonas se ocultou em meio a pessoas que não o conheciam. Infelizmente, muitos crentes, muitos servos de Deus, nos dias de hoje, para fugir da sua responsabilidade, ou digo, para fugir do seu perfil de cristãos, estão dispostos até mesmo a pagar um preço desnecessário. Estão dispostos a seguir por outro caminho, que não foi o caminho que Deus traçou para os cristãos. Estão dispostos até mesmo a se envolverem com pessoas que não possuem a mesma fé, que não possuem o mesmo credo, que não possuem a mesma esperança, que não possuem a mesma certeza. Diz a Bíblia que Jonas, então, ele paga o valor, entra no navio que ia para Tarsis, lugar totalmente contrário daquele que Deus havia lhe designado, e a Bíblia diz no versículo 4, que então o Senhor levantou um grande vento, e este vento ocasionou uma grande
tempestade. Notem os irmãos que não veio do nada o vento. Notem os irmãos que não aconteceu por acaso a tempestade. A Bíblia diz que foi Deus quem levantou o vento. A Bíblia diz que foi Deus quem permitiu a tempestade. E logo então nós entendemos que o propósito de Deus, através daquele vento, através daquela tempestade, era simplesmente colocar Jonas no curso certo. O propósito de Deus era simplesmente fazer com que Jonas voltasse para o centro da vontade de Deus. Quando eu olho este versículo 4 e vejo Deus levantando um grande vento e que ocasiona uma grande tempestade, eu começo então a entender que existem coisas que acontecem nas nossas vidas, existem coisas que estão acontecendo hoje na nossa nação, que pode muito bem se comparar a este vento levantado por Deus. Às vezes Deus permite que os ventos se levantem, porém não é para nos destruir. Às vezes Deus permite que as tempestades sejam ocasionadas, não é com o propósito de que nós venhamos a sucumbir, mas Deus, com seu coração amoroso, Ele simplesmente quer que nós voltemos para o seu chamado, que nós voltemos e entendamos e aceitemos a sua vontade. Este é o propósito quando Deus levanta o vento. Este é o propósito quando Deus levanta a tempestade. Jonas então está dentro de um navio. Jonas então está cercado, rodeado de pessoas que não o conheciam e também não conheciam o Deus que ele conhecia. Eu quero dizer nesta oportunidade, para nós cristãos, para nós que temos o conhecimento da palavra, para nós que conhecemos o Deus que nos chamou, o Deus que nos fez tantas boas e lindas promessas, queremos dizer para os irmãos que nós estamos também rodeados de várias pessoas que não professam a mesma fé que nós. Percebam os irmãos que tanto o vento quanto a tempestade interferiu na vida de todos, tanto na vida dos marinheiros quanto na vida de Jonas. Jonas sofreu com o vento, os marinheiros sofreram com o vento. O que eu acho interessante nos versículos que se seguem é que algo precisava ser feito. Os marinheiros, homens peritos no mar, resolveram clamar. O profeta, que deveria clamar, resolveu se esconder. Os marinheiros, que deveriam fazer algo, resolveram clamar. Porém, os marinheiros que deveriam fazer algo e resolveram clamar, clamaram para os deuses errados. O profeta, que deveria clamar e resolveu fazer alguma coisa, fez a coisa errada. Quem deveria clamar, fez a coisa errada. Quem deveria fazer, clamou ao Deus errado. Percebam a inversão de valores, percebam a inversão de responsabilidades. A Bíblia diz que os marinheiros tiveram medo e clamaram cada um ao seu Deus, porém os seus deuses não lhes responderam. A Bíblia diz que em meio ao clamor dos marinheiros, Jonas, o profeta, Jonas, aquele que percebia, que conhecia o porquê do vento e da tempestade, resolveu simplesmente descer para o porão do navio, resolveu se esconder. Na hora do vento, na hora da tempestade, não é hora de nós nos escondermos. Na hora do vento, na hora da tempestade, na qualidade de igreja, na qualidade de profetas de Deus, não é para nós nos escondermos, mas é para nós mostrarmos a nossa chamada, o nosso perfil, o porquê que nós estamos aqui. Todos esperavam que alguém trouxesse a solução. A humanidade está clamando, a humanidade está pedindo a solução, a humanidade está num estado de calamidade muito grande e a igreja de Jesus tem a resposta, a igreja de Jesus tem a solução. Nós somos os profetas desta geração. Que nós não venhamos a exemplo de Jonas, descermos
e nos escondermos no porão. Diz a Bíblia que os marinheiros, após clamarem sem resposta, resolveram se desfazer de todas as suas, aquilo que trazia peso para o navio. Mesmo assim, nada aconteceu, nada solucionou o problema da tempestade. Às vezes queremos resolver as tempestades que se levantam em nossas vidas com soluções humanas, com soluções, embora práticas, porém sem a devida eficácia. Porque existem coisas que não se resolvem com o trabalhar das mãos. Existem problemas que não se resolvem com a sabedoria humana. Existem problemas que só se resolvem com oração. Tempestade que Deus levanta, vento que Deus faz assoprar. Somente Deus pode fazer o vento parar. Somente Deus pode acalmar a tempestade. A Bíblia diz que em meio à tempestade, o mestre do navio começa a vasculhar todos os cantos. Começa a ir em todos os lugares, em todos os compartimentos, e de repente o mestre do navio chega no porão e encontra o profeta Jonas. Ele mais do que rapidamente levanta Jonas e faz uma pergunta. Pergunta esta registrada no versículo 6. Pergunta esta que nos reporta para os nossos dias. Pergunta esta que ecoa até hoje nas nossas mentes, nos nossos ouvidos. Pergunta esta que serve ou serviu não apenas para Jonas, mas serve para cada um de nós nos nossos dias. E o mestre pergunta, ou melhor, o mestre lhe diz: que fazes aqui, dormente? Versículo 6. Que tens dormente? Levanta-te, invoca o teu Deus. Talvez assim Deus se lembre de nós, para que não pereçamos. Em outras palavras, o mestre estava dizendo: o que é que você está fazendo aqui? O barco está quase afundando e você está dormindo. O vento está soprando e você está dormindo. A tempestade está castigando o navio e você está dormindo. O que é que você está fazendo aqui dormindo? Levanta-te, clama ao teu Deus, louvado seja o nome do Senhor. Deus está nos conclamando nestes dias, na qualidade de igreja, na qualidade de cidadãos dos céus. Deus está nos dizendo que não devemos estar no porão, não devemos nos esconder, não devemos nos omitir, mas temos que mostrar para este mundo, temos que mostrar para esta sociedade que somos profetas de Deus. Embora muitos de nós sejamos desobedientes, nós temos a plena consciência de que o vento que se levanta, de que a tempestade que se levanta foi na verdade levantada por Deus. Deus na tempestade está tratando com muita gente. Deus, através do vento, está ensinando muitas lições para muitas pessoas. Nós precisamos entender que a igreja tem a resposta, que a igreja tem a solução, e a solução está no clamor, a solução está na oração, a solução está em nos quebrantarmos na presença do Senhor nosso Deus. Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 14, ainda é válido para os nossos dias, quando a palavra nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É tempo de clamarmos ao Senhor. O nosso pastor presidente, pastor Francisco José, já tem conclamado a igreja para estar em oração, e nós ratificamos esta palavra dizendo: é tempo da igreja clamar. Não é tempo de nos escondermos nos porões da vida, não é tempo de nos omitirmos acerca da nossa identidade, acerca do nosso perfil de servos de Deus. Fique com esta palavra para a sua vida, para o seu coração. Quando Jonas se levantou, quando Jonas orou, quando Jonas clamou ao seu Deus, a solução veio.
A salvação veio para os marinheiros que estavam no barco. A salvação veio para o mestre do navio. A salvação veio para a sua própria vida, porque não foi apenas o ato de lançarem ele fora do barco que trouxe salvação. A salvação completa veio quando Jonas, do ventre do grande peixe, clamou a Deus. E Deus ouviu a sua oração. Aliás, o livro de Jonas é todo a expressão da misericórdia, da graça e do amor de Deus. Deus salvou os marinheiros, Deus salvou Jonas, Deus salvou os moradores da cidade de Nínive, porque o ladrão, o diabo, como disse Jesus, veio para roubar, matar e destruir. Mas Jesus veio para que tenhamos vida e vida com abundância. Então o livro de Jonas, como eu disse, é a expressão da misericórdia, do amor e da graça de Deus. Deus quer salvar, Deus quer libertar, Deus quer transformar. Embora muitas vezes ele levante tempestades, embora muitas vezes ele levante ventos, a intenção de Deus é que nós sejamos curados. A intenção de Deus é que nós nos despertemos. A intenção de Deus é que nós proclamemos a sua palavra, proclamemos a verdade em Jesus. A vontade de Deus é que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe sua família, que Deus abençoe a sua semana. Que Deus abençoe a nossa cidade, a nosso estado e a nossa nação, para a glória do nome dele. Você, eu, somos o profeta desta geração. Deus nos abençoe.